Dando continuidade à nossa partilha sobre a santidade no Carmelo, vejamos agora a intimidade divina. Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 24, versículo 23, diz: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele nossa morada. Percebemos que este é o grande mistério da inabitação, da doutrina da inabitação divina. Como nos fala, como nos trata, como nos apresenta a nossa irmã Santa Elizabeth da Trindade, que o próprio Jesus nos revelou, assegurando-nos que o Deus uno e trino não está longe da alma que o ama, mas que, pelo contrário, vive nela e nela tem a sua morada. De outra parte, a Igreja ensina que Deus está presente em toda parte, mesmo na alma dos pagãos e pecadores e pecadoras. Mas, para a alma revestida da graça santificante e da caridade, há uma presença de Deus particularíssima, e que foi prometida por próprio Jesus, e que se chama inabitação. Isso a encíclica Mystici Corporis trata muito bem. Então, podemos ver nesta encíclica. Isso Jesus nos diz da maneira mais clara e autorizada, sobretudo no Evangelho, mais uma vez, de São João, a partir dos capítulos 14, 15 e 17. Vejamos agora no capítulo 15, versículo 4. O que diz? Jesus diz: permanecei em mim e eu em vós. Já no Evangelho, no capítulo 17, versículo 23, diz: eu em vós e o Pai em mim, para que sejais perfeitos na unidade. Ainda no mesmo capítulo 17, versículo 21, diz: como tu, Pai, o é em mim e eu em ti, para que também ele seja um em nós. E voltemos no capítulo 14, versículo 17. Mas onde está o Pai, o Filho, não pode faltar o Espírito Santo. E Jesus disse expressamente: o Espírito de verdade habitará convosco e estará em vós. Que belo, que bonito. Então, veja a experiência, a doutrina sobre a intimidade divina. Essa circunferência, esse sentido giratório que só tem sentido a nossa vida, e a nossa vida torna-se santa se nós amarmos como Maria, o próprio Deus, guardando a sua palavra, colocando em prática e permanecendo nele. É preciso permanecer nele. Só somos santos, só seremos santos se permanecermos nele. E se nós permanecermos nele, então ele, Deus uno e trino, tornar-se-á e torna-se o nosso hóspede ilustre, e nós somos essa morada, esse templo da inabitação da própria Trindade. E Santa Elizabeth da Trindade fala isso com muita maestria. Então podemos ver sobre a doutrina da inabitação da Trindade, segundo Santa Elizabeth da Trindade. Aqui é somente uma pequena partilha. Depois disto, vejamos a santidade, plenitude de graça. Veja que esses santos todos estão nos ajudar a chegarmos lá. Então, se Jesus veio para nos santificar a todos, isso estamos a repetir quase tudo, em todos os aspectos. Se Jesus veio para nos santificar a todos, a toda a alma, se a vontade de Deus é que todos sejamos santos, como diz outros santos, a santidade original, o Papa Francisco falou isto no ano passado. Então, a santidade não poderá consistir em dons, carismas extraordinários da natureza e da graça, que depende somente da liberdade de Deus. Não, depende somente
da graça de Deus. E isso São Paulo ouviu, uma voz que lhe dizia: basta-te a minha graça. A santidade deve consistir em algo que todas as almas de boa vontade, falemos de nós os carmelitas, as carmelitas, ainda as mais humildes e simples, possam alcançar, amparadas com o auxílio divino. Veja, o esforço, a ascese é importante, a ascese individual, mas esse nosso esforço, essa nossa luta de cada dia tem que ser sempre auxiliada pela graça divina. Por isso, a santidade é a perfeição da vida cristã. Consiste, por sua vez ainda, no pleno desenvolvimento em nós da vida sobrenatural, cujos princípios são a graça santificante, as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo. Então veja que a santidade é essa dimensão, né, de sempre vivermos na vida em Deus, ajudados pela graça de Deus. A graça é um dom totalmente gratuito que Deus nos concedeu pelos méritos infinitos de Jesus. Então nós somos santos no Filho, pela graça do Filho. Jesus morreu na cruz, mereceu nela, não numa medida limitada, mas numa medida superabundante. São João, o evangelista, diz: Cristo, Ele, está cheio de graça. E todos nós participamos da sua plenitude, graça sobre graça. Precisamente por este motivo, todos podemos ser santos, mas que alegria! O que não significa, no entanto, que todos sejamos chamados e chamadas ao mesmo grau e à mesma forma de santidade, não. Cada um é santo na sua medida, cada um é santo na sua condição, no seu estado de vida. É aí, no seu lugar. Portanto, juntos dos grandes santos, aqueles e aquelas que tiveram uma grande missão a cumprir e receberam para isso dons especiais de natureza e de graça, encontraremos sempre outros santos mais humildes, mais escondidos, que se santificaram na sombra e no silêncio. Hoje temos nos nossos conventos, temos no Carmelo ainda pessoas vivas e que têm já esse cheiro de santidade no seu silêncio, no seu anonimato, mas escondido na sua humildade, na sua simplicidade. São os sinais de santidade. Então, junto dos grandes, encontramos também as pessoas ainda conosco, esse espírito de santidade, essa vida santa. A santidade não consiste na grandeza das obras realizadas ou dos dons recebidos, mas no capital de amor e de graça que a alma acumula, correspondendo fielmente aos convites que Deus lhe faz, aos convites divinos. A uma tal santidade também cada um e cada uma pode aspirar, pode almejar, pode desejar, sem receio algum, sem medo até, de temeridade ou ilusão. Não ter medo de iludir-se para ser santo. Precisamos sempre aspirar. E isso nos confere São Paulo, a carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto. É isso. Então, todos nós temos que desejar ser santos e santas. Vejamos deste modo. A caridade, essência da santidade. Deus caritas est. Deus é amor. O Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 48, diz: Sede, pois, perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Para imitar a Deus, é necessário saber quem é Deus e qual a sua máxima perfeição. Quem é esse Deus? E isto nos revela a Sagrada Escritura. Deus caritas est. Esta é a designação de Deus. Esta é a definição de Deus. Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 16. Não diz que em Deus há caridade. É uma grande diferença. Mas que Deus é caridade. Que Deus é amor. Ou seja, tudo o que há em Deus é amor. Deus é essencialmente amor. Então, a santidade
é fruto do amor. A santidade, se Deus é santo, então a santidade é essencialmente amor. O amor, mesmo o amor humano, é uma vontade que tende para o bem. Amar é querer bem. É o ato pelo qual a vontade se inclina para o bem. Tratando-se de Deus, o ser infinito, o seu amor é uma vontade infinita, do bem dirigida para um bem infinito, que é o próprio Deus, e que, portanto, Deus possui e no qual se compraz. São Paulo conclui e diz claramente, Efésios capítulo 5, versículos 1 a 2, sede, depois, imitadores de Deus como filhos muito amados, e andai no amor. Exorta-nos, assim São Paulo, a este propósito. Andemos no amor. O caminho da santidade é viver, é andar no amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. São João, capítulo 4, versículo 16. E como ensina ainda outros santos, São Tomás de Aquino, que diz, a caridade une de tal maneira o afeto do homem a Deus, que o homem já não vive para si mesmo, mas para Deus. Podemos conferir isso, segunda questão, 17, e depois 3. Então, tudo isso gira em torno mesmo de sempre procurar viver no amor e fazer a vontade de Deus, e viver no amor. Até São Paulo exprime isso com toda certeza, toda convicção. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então a santidade é deixar-se, que Deus, é permitir que Deus em Cristo, em toda a Trindade, habitar em nós. Nós temos, a caridade tem que ser o dínamo da nossa vida. As 3 virtudes têm Deus por objeto: fé, caridade e esperança. São 3 virtudes, mas têm como objeto o próprio Deus. Entretanto, diz São Paulo, que destas 3 virtudes, a maior é o amor, é a caridade. 1 Coríntios 13, 13. Por que é maior? Façamos-nos esta pergunta e respondamos desta forma. Por que a caridade é maior? Maior porque sem caridade não pode existir vida cristã. Maior porque a caridade jamais desaparecerá, visto ser a força unitiva que nos une a Deus, e ainda porque é uma participação daquela caridade infinita que é o próprio Deus. Deus é a caridade infinita. Por isso, ao fariseu que lhe perguntava qual era o primeiro mandamento da lei, Jesus respondeu de uma forma clara: amarás o Senhor teu Deus, em primeiro lugar. De que forma amar esse Deus? De todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todo o espírito. Este é o máximo e o primeiro mandamento. Mateus 22, versículos 37 e 38. Portanto, irmãos, nesta partilha, digamos o seguinte: quando a caridade for perfeita em nós, na vida de um carmelita, na vida de um cristão, na vida de um ser humano, de boa vontade, de almas anônimas, simples e humildes, no seu silêncio, manter-nos plenamente unidos a Deus. Então, o objeto que nós chamamos de caridade tem que ser perfeito, tem que ser bom. E assim nós nos manteremos plenamente unidos a Deus, e isso vai permitir que tudo que nós formos a fazer será orientado para Ele, todas as nossas atividades. Porque na medida em que uma alma, na medida em que um carmelita ou uma carmelita é dominada ou dominado pela caridade, então nessa medida atinge a maturidade da vida sobrenatural, a vida espiritual, a vida humana, a vida afetiva e tantas outras dimensões. E podemos já ousar dizer, mais ou menos é santa. Mais ou menos é santo. Então veja, a caridade tem que ser perfeita em nós. Nada de máculas.